Hoje eu estou aqui com a galera da Escola João Wiedmann, o diretor Cornélio. A gente vai falar um pouquinho sobre cidadania, sobre esse tema importante das nossas vidas e que a gente, né, Cornélio, às vezes deixa passar batido. Eu queria saber contigo primeiro, na escola, como que a escola trabalha esse tema e qual a importância de discutir cidadania, não só na época de eleições, na escola? Olha, o tema é muito importante, né? Porque se tu está trabalhando com um grupo de jovens e crianças, né? E tu tens que dentro da escola estar solidificando a questão do cidadão. Porque a cidadania ela envolve o quê? A questão de direitos e deveres, né? Para todo mundo. Então a gente começa na escola justamente com essa situação toda, tu está envolvendo nessas discussões, professores, e não só a discussão em sala de aula, mas a própria vivência dentro da escola. Porque as pessoas têm que saberem que dentro da escola, por exemplo, tem espaços como na sociedade, tu tem certas regras que tu tem que cumprir, tem certas obrigações também, e a escola tem que respeitar também esse espaço dos estudantes, na realidade, né? Então, quer dizer, esse conjunto, esse arcabouço todo, né, ele acaba envolvendo vocês, né? Até às vezes de maneira indireta, mas vocês vão perceber o quê? Que certas situações que trabalham na escola vão fazer diferença para vocês enquanto cidadãos, né? Que é o que realmente se quer, que vocês, enquanto cidadãos, cumpram certas obrigações que tornem o quê? A vida em sociedade um pouco melhor, mais proativa e mais positiva. E tem muitas formas, né, de cidadania, muitas maneiras de exercer a cidadania. Para vocês, o que é cidadania? Bom, para mim a cidadania é basicamente aquela pessoa que vai estar no meio da sociedade, mas ela não vai estar só lá no meio de uma certa sociedade porque ele é negro, ou porque ele é branco, porque ele é índio, e sim porque ele vai estar ali querendo mudar o futuro. Por que cidadania é tão importante no nosso dia a dia, não só em época de eleição, né? Cidadania é muito mais do que isso, né? Eu acho que cidadania é a gente exigir os nossos direitos, né, como cidadão, como saúde, educação e etc. E também cumprir com os nossos direitos e também promover esse diálogo que a gente está tendo, que é muito importante, né, a gente discutir sobre isso. Eu acho que ser cidadão também é saber se portar diante de uma sociedade. Saber que tem que seguir leis e saber se posicionar diante das obrigações que a sociedade te coloca. Não posso dizer... Também, eu não acho que, por exemplo, na política, nenhuma pessoa é herói que possa salvar a humanidade, mas temos que saber que depositar o voto em alguém é uma obrigação e que deve ser feito, né? É algo que a cidadania promove. 2018, ano eleitoral aqui no país. E nós estamos aqui na FURB para saber qual é a visão dos jovens estudantes sobre a política e o seu papel como cidadão nessa época do ano. Matheus tem 15 anos e ele e sua família buscam se informar sobre o que está acontecendo no cenário político. Sim, a minha família é bem atenta ao cenário político, a gente sempre está tentando ficar atualizado. E até mesmo para quem não está familiarizado com a política, admite que de alguma forma acompanha os noticiários. Eu não sou muito interessada em política, entretanto, passa muitas vezes na televisão, então acompanho pouco, mas sim. Mas com relação ao voto, qual é a opinião deles sobre este processo de decisão eleitoral? O voto, por mais que você escolha em quem votar, não demonstra exatamente quem é que você está votando, porque muitas vezes a gente não tem noção em quem que a gente está votando. Quem as pessoas demonstram ser nem sempre são. E o que podemos esperar dessa nova geração de eleitores daqui para frente? Será que eles têm consciência do seu papel como cidadão no ano eleitoral? A gente tinha que acompanhar um pouquinho mais, porque como muitas vezes a gente só vota e a gente tem que não saber só criticar. Nosso papel é ver quais os melhores candidatos e tentar fazer diferença. Além de eleições, além de saber votar, cidadania também é saber se comportar, né? Como o professor Cornélio falou, na rua, saber se comportar numa fila, ser educado, uma série de questões que envolvem direitos e envolvem deveres. E o que é ser cidadão hoje nessa sociedade tão imediata pelas redes sociais, em que as nossas opiniões, às vezes, né, ganham uma dimensão muito grande, até fogem do nosso controle. O que é ser cidadão hoje para vocês? Eu acho que é o direito de cada um poder intervir no lugar em que vive, dependendo da sua posição social. Intervir, modificar o lugar que está conforme o que é possível. Vocês concordam com ela? Que exemplos de cidadania a gente pode ver na escola, por exemplo? Além de eleger o Grêmio Estudantil e cobrar para que eles façam
uma boa gestão e ajudá-los. Vocês participam de alguma atividade na escola nesse sentido? Olha, por exemplo, a gente pode falar também sobre, às vezes, uma parcelada, o aluno poder participar, ajudar no carregamento, ou fazer, tipo, na hora, por exemplo, já na fila, ajudar a guiar as pessoas já no local, ou também ajudar a cuidar da própria escola em si, ter uma consciência que tem que manter o local público, onde que ela, todo dia, que ela vai exercer o seu papel de estudante. Olha só, eu digo, além da gente falar sobre cidadania, nós temos que exercer a questão da cidadania. Por quê? Porque às vezes no próprio espaço escolar acontecem situações que vão contra a cidadania. Vamos exemplificar aqui para vocês. Furar a fila do lanche. É um ato de cidadania? Não é, né? Mas nós temos aquela coisa do tal do jeitinho que as pessoas querem, sabe, sempre estar levando vantagem. Ah, mas é só isso. Não, é só aquilo. Então, quer dizer, ter consciência de, por exemplo, que dentro do espaço público existem realmente regras e que você, enquanto estudante, tem que zelar por esse espaço público. Aí eu falo não só do espaço público, escola também, mas tem praças, tem outros lugares que são de convivência pública e que não podem ser o quê? Não podem ser denegridos em relação a isso. Então, quer dizer, além de falar, porque assim, quando a gente exerce a cidadania em si, então o que está exemplificando para as pessoas, peraí, não, isso não pode ser feito, tem que fazer de maneira correta. Vocês acham que a escola é um bom lugar, um bom ambiente para a gente exercer plenamente essa cidadania, tanto na questão dos direitos, quanto na questão dos deveres? Em que espaços a gente pode exercer isso na escola? Pode. Para mim, a escola é o melhor lugar onde que a pessoa pode começar a exercer a cidadania. Por exemplo, ela vai saber como se comportar, ela vai ter que perceber, né, que não existe só ela que tem, tipo, que só tem um tipo de gosto. Que tem as pessoas que também têm outro tipo de religião, gosto por calçado, roupa. A diversidade está ali. A diversidade em geral. Preservar a diversidade também é uma maneira de saber respeitar. Porque não existe uma só verdade. Vamos falar para mim, a minha verdade pode ser diferente da dele. Então a gente tem que aprender a respeitar. Ou seja, cidadania é aprender, para mim, né, eu acho que é aprender a respeitar a opinião do próximo. Ou simplesmente aceitar, entendeu? Aceitar e não querer impor a sua própria. Tudo que tu aprende no colégio, tu sempre vai ter aquela essência. Tu pode até mudar de acordo com o tempo, de aprender outras coisas, modificar o teu pensamento, mas o colégio vai ser sempre aquela tua base que vai... Se tu aprendeu no colégio, tu leva sempre pro resto da vida. Quem falou furar a fila, que é nosso jeitinho, muita gente fala que é o jeitinho brasileiro, mas a gente aprendeu no colégio isso e basicamente a gente vai levar para a vida inteira. Se a gente não aprende assim, hoje é carne, arroz e feijão, todo mundo vai certinho, quando for pão com frango, onde geralmente todo mundo vai uma bolota inteira de uma fila, todo mundo vai na fila certinho. Não vai precisar tipo, de 4, 5 pessoas cuidando para ninguém furar. Porque daí todo mundo já aprendendo. Uma coisa simples. Vai ter que fazer o correto. Quando vai ser uma coisa complicada, também vai tentar fazer isso correto. Uma das questões que mais envolvem a cidadania é a igualdade de direitos para todos, oportunidades para todos. Como é que vocês veem na sociedade, saindo agora um pouquinho do ambiente escolar, como que vocês veem na sociedade, fora da escola, oportunidades de trabalhar, de brigar, de lutar por essa igualdade de direitos das pessoas? Como é que vocês veem isso? Como é que dá para construir essa igualdade? O Brasil, de certa forma, ele foi colonizado, foi uma colônia de exploração, onde que a maioria do povo veio para cá cristã. Então, a maioria do povo, a maior porcentagem que tem é que as pessoas são cristãs. Então, Estado laico, pode ter aquela igualdade que eles falam, né? Mas quando que você vai para a rua, vai para a realidade mesmo, onde que a pessoa ela vai participar, é um pouco mais diferente. Por exemplo, se você vê uma pessoa que tem um cargo um pouco mais alto, e a pessoa é negra, às vezes aquela pessoa lá daquele grupo dela, às vezes deixa ela de fora, às vezes não respeita, só por causa da cor, até mesmo da sua classe, onde eu vou falar se ela é pobre, se ela é rica. Principalmente se ela é pobre, simplesmente ela não vai ter ela não vai ter mais chance. As oportunidades, infelizmente, não são iguais, vão ser bem diferentes uma das outras. Isso tem tudo a ver com cidadania e também tem a ver com o assunto do nosso próximo bloco,
que é a cidadania e a participação política da juventude. A gente volta em instantes.